Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do nosso Deus, esteja com todos vós. Hoje nós vamos ler 1 Samuel, no capítulo 28. Saul consulta uma pitonisa de Endor. E sucedeu naquele dia que juntando os filisteus, os seus exércitos, para peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. No versículo 2: Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. No versículo 3: E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. No versículo 4: E ajuntaram-se os filisteus, e vieram acampar-se em Sunem. E ajuntou Saul e todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. No versículo 5: E vendo Saul o arraial do filisteu, temeu, estremeceu muito o seu coração. No versículo 6: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, e nem por sonho, e nem por Urim, e nem por profetas. No versículo 7: Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira, para que vá a ela e o consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. No versículo 8: E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhe pelo espírito de ti feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Versículo 9: Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes que Saul fez com teu como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me armas um laço a minha vida para me fazer matar. Versículo 10: Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. No versículo 11: a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: fazei-me subir Samuel. No versículo 12: vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado?
pois tu mesmo és Saul? No versículo 13. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. No versículo 14. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem, ancião, e está envoltado em uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, e inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. No versículo 15. E Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam. De acordo com churchofjesuschrist.org, 15 Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim e me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito tu comigo inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca disse em rasgado. O reino da tua mão e tem dado o teu companheiro Davi. No versículo 18: como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o favor da tua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. No versículo 19: e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão do filisteu, e amanhã tu e os teus filhos estarás comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. No versículo 20: e imediatamente Saul caiu estendido por terra, grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. No versículo 21: então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: és que deu ouvido à tua criada, a tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouve as palavras que disseste. Versículo 22: agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenha força para te pôres a caminho. No versículo 23: porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher constrangeram, e deu ouvido à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. No versículo 24: e tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e o degolou e o tomou farinha e o amassou e o cozeu em bolos asmos. No versículo 25: e os trouxe diante de Saul,
e ele e seus criados, e comeram, e depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Amém, irmão? Irmãos, eu estava lendo aqui uma coisa absurda, eu estava lendo aqui, e de repente o outro celular que eu tinha aqui do lado, ele começou a falar um versículo, os versículos que eu estava lendo aqui, né? Eu achei até meio estranho, que ele começou a ler esses versículos, uns versículos aqui que eu até parei de ler e fiquei escutando. Aí depois aí os irmãos leia os versículos que eu não li, que o celular ele captou a minha voz, a leitura, e ele leu. Aí depois eu dei continuação na leitura, tá? Mas assim diz o Senhor, viu, meu amado irmão e amada irmã, que você não deve consultar nenhum tipo de Deus, nem bruxaria, nem feitiçaria, tá? O único Deus que fez os céus e a terra é aquele que criou os céus e a terra, porque a aflição, a angústia, o tremor, a pessoa ela fica desequilibrada e ela acaba consultando outros deuses. Então você obedeça a Deus, faça aquilo que Deus pôr no seu coração, obedeça, porque Saul ele foi desobediente. Então nosso Deus ele não ouvia mais. Mas eu não sei, irmão, como que aconteceu, mas ele mandou consultar uma feiticeira, sabe? E para poder fazer alguma coisa assim, para poder levantar o espírito de Samuel, o profeta, e ela fez com que ele saiu, levantou, e ele ainda profetizou. Ele ainda falou que ele e os filhos dele morreria, e que ele está com ele. Quando ele falou que está com ele, porque ele estava morto lá na sepultura também. Ali foi o espírito de Samuel que falou diante de Saul. E bem provável, não sei se ele viu ali Samuel em pessoa, ouviu um espírito, ouviu uma voz, mas foi assim que a Bíblia aqui está falando, tá? Porque aqui, ó, aqui está falando que Samuel ainda era morto. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar alguma parte aqui. Eu sei que o celular eu estava lendo o livro, e de repente eu parei de ler, você deve ter escutado, e ele começou a ler o texto, né? E naquele texto aqui, ó, e a mulher então lhe disse, aqui no versículo 11, e a mulher então lhe disse, quem eu farei subir? Ela perguntou, e disse ele, fazei-me subir Samuel, tá vendo? Ó? Aí vem aqui o versículo 12, e vendo pois a mulher Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tem enganado? Pois tu mesmo és Saul. No versículo 13, e o rei lhe disse, não temas, porém que é o que vês? Ele perguntou, e ela respondeu, então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Aí ela perguntou, no versículo 14, e lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, e está envolto em uma capa, entendendo Saul que era Samuel, e inclinou-se com o rosto em terra, e se prostrou. E no versículo 15, Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste, fazendo-me subir, tá vendo? Então disse Saul, muito angustiado estou. Ele estava angustiado, porque Deus não ouvia mais ele, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, e nem pelo ministério dos profetas, e nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Aí no versículo 16, né? Então disse Samuel, ainda o Espírito de Samuel ainda falou, porque pois a mim perguntas,
visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo. No versículo 17, porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e tem rasgado. Eu estou repetindo, tá, meu amado? E tem rasgado o reino da tua mão, e tem dado o teu companheiro Davi. Então, tá vendo, irmãos? Então, isso aqui foi a leitura que eu estava lendo, né? E de repente o celular ele captou minha voz, né? E ele acabou lendo aquele versículo. Então, depois os irmãos observem isso aí, tá? Fiquem em paz, mas não consulte nenhum Deus, a não ser o Deus que fez os céus e a terra, e nem consulte o Espírito, irmão. Não consulte nenhum tipo de espírito. Você tem que consultar o Deus eterno, o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, não Criador. E nem vá a nenhum tipo de casa, de candomblé, porque aqui está falando que Saul estava no desespero e ele foi consultar feitiçaria, que seria consultar os espíritos. Então Deus está falando para você não consultar, para você consultar Ele e se prostrar diante dele, que coisas boas Ele fará na sua vida. E que ele dará na tua mão aquilo que tu precisa. Que a paz e a graça de Deus permaneça no vosso coração. Deus seja hoje eternamente louvado.